Dr. Paulo Padovani, muito boa noite. Ele que é ginecologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Neto. Nós estamos aqui para poder falar de um assunto muito interessante que vai ser muito útil para os nossos credenciados, né? Sem sombra de dúvida. Hoje, Dr. Paulo Padovani, que é ginecologista, ele vem falar sobre endometriose, assunto importantíssimo, assunto esse até colocado por muitos telespectadores, né, através do nosso WhatsApp, do nosso e-mail, pedindo que viesse um profissional para falar um pouco sobre isso. Então, nós vamos conversar e, claro, você que assiste o nosso programa, você vai poder participar conosco ao vivo através do WhatsApp ou através do telefone, né? Bom, doutor, para a gente poder entrar nesse assunto, né? A cooperativa está viabilizando, né, um projeto direcionado a beneficiários portadores de endometriose. Explica um pouco para nós, doutor, sobre essa ação da Unimed, por gentileza. Olha, isso é questão do dia a dia do ginecologista. Nós sempre nos deparamos com alguns problemas que nos pareciam insolúveis. Pacientes com muita dor, pacientes que defendiam o seu problema e a gente não tinha todas as armas para poder atender toda essa demanda, né? E isso nos deixava muito insatisfeitos. Eu estou há 40 anos clinicando e isso era uma das pedras no sapato do ginecologista. Hoje, a gente, com o apoio do Dr. Carlos Youssef, que também é ginecologista, que também vivencia esses problemas dentro do consultório, nós estamos com um projeto muito bacana. Ele é o primeiro a nível de convênio, né? O primeiro a nível das Unimedes aqui a nível do Brasil, e nós, com certeza, vamos ajudar muitos beneficiários nossos e de toda a região aqui. Certo? Excelente proposta, viu, doutor? Excelente proposta aqui para a cidade de Piracicaba, né? Isso levando em consideração, né, doutor, toda a experiência, o know-how que o senhor tem na atuação, toda a equipe que trabalha com o senhor, os colegas, né, que trabalham com o senhor, e sem sombra de dúvida, o visionário da direção, da presidência da Unimed, que entende a necessidade. Então, é um projeto maravilhoso que a gente vai estar acompanhando e divulgando passo a passo aqui no programa Piracicaba Agora. Com certeza. Doutor, a gente já vai abrir para as perguntas, né? Aliás, para quem está assistindo, quiser participar, pode mandar aqui no nosso WhatsApp 991411048 ou ligar também, deixar sua pergunta aqui para o doutor Paulo responder. Mas, doutor, já para a gente entrar, né, mais no tema, queria que o senhor explicasse para a gente o que é a endometriose. Bom, a endometriose é uma doença onde o tecido do endométrio, que é aquela camadinha que reveste o útero por dentro, se implanta ou dentro do útero ou nas regiões fora, na parte, no ovário, na trompa e também à distância, né? Vamos dizer assim, ele pode por contiguidade chegar na bexiga, por contiguidade chegar no intestino e ele também pode, via hematogênica, se implantar no pulmão, no cérebro, recentemente nós tivemos uma paciente com epistaxe, sangramento nasal, toda a menstruação. Puxa. Que era uma lesão de endometriose que foi cauterizada pelo otorrino e resolveu o problema. Tá? Agora, o contexto dessa doença é que deixa a gente assombroso, né? Porque o que é assombrado? Porque o que acontece? Existe uma dificuldade grande para diagnóstico inicial. As pacientes, elas têm um período muito longo entre o início dos sintomas e o início do diagnóstico. Para pacientes que começam logo depois da puberdade ter os sintomas da endometriose, eles normalmente são 12 anos que levam até para fazer o diagnóstico. As pacientes com mais idade, já em torno de 7 a 8 anos aí para fazer o diagnóstico. Então, só por aí você vê o nível de dificuldade e nós estamos imbuídos em aparelhar todo esse núcleo da endometriose, que vai se chamar Unimed Acolhe,
com meios diagnósticos e meios para tratamento dessas pacientes. Tá? Então, isso eu acho que é uma ideia onde se coloca, em primeiro lugar, o cliente, né, o paciente nosso, e tentando dar um maior conforto para ele, com rapidez no diagnóstico, com rapidez no tratamento, e assim objetivando um sucesso maior no tratamento. Perfeito. Hoje conosco aqui, doutor Paulo Padovani, ginecologista, médico, cooperado da Unimed Piracicaba. Estamos falando sobre endometriose. Doutor, o que representa a endometriose no Brasil? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, estou aproveitando essa pergunta. Há uma pesquisa de quantas mulheres são acometidas, né, pela endometriose no nosso país? E se o índice é alto em relação a outros países? Olha, são 176 milhões de pessoas no mundo que têm endometriose. A nível Brasil, nós somos em torno de 7 milhões de pessoas. E, para você ter uma ideia, Neto, isso significa um custo Brasil da endometriose em torno de 15 bilhões e 700 ao ano. Nossa! Na Europa, se gasta em torno, na Europa e nos Estados Unidos, de 22 a 23 bilhões de reais. E é uma doença que a gente pega para fazer dados estatísticos, a gente não encontra, porque ela é muito camuflada no meio de outras doenças. Então, o diagnóstico, ele precisa se esmerar mais, precisamos ter diagnósticos mais adequados e essas pacientes serem tratadas o mais precocemente possível. Quer ver um dado? Normalmente, a endometriose, a paciente tem, são em torno de 60% tem dor pélvica, 55% tem dor na relação, 50% tem dificuldade para engravidar por causa da endometriose. E um dado interessante, o índice de pacientes, de pessoas que se divorciam é muito maior no grupo da endometriose do que numa população normal. Puxa vida! Isso é uma coisa, assim, mostra realmente o sofrimento que essas pessoas têm e elas enfrentam, não têm uma vida normal. Só para você ter um dado estatístico, as pacientes de 15 até 45 anos, de cada 10 pessoas, uma tem endometriose. Olha, é alto. Tá? Então, é alto, né? E você não vê nenhum tratamento específico. Hoje está se visualizando que o tratamento multidisciplinar é a melhor arma para a gente poder tratar. Então, nós vamos ter dentro do hospital da Unimed um centro onde eu vou ter profissionais qualificados para fazer diagnóstico dessa doença e para tratar essa doença, tanto seja cirurgicamente, seja clinicamente. Tá? Muito bom. Doutor, a Lúcia está participando com a gente aqui, querendo saber se a endometriose é genético, e daí eu queria já que o senhor explicasse para a gente quais são as causas, né, da doença. Uma pergunta muito interessante. Nós temos de 5 a 7% dos casos de endometriose, casos na família de endometriose. Então, não dá para descartar a hipótese de ter alguma conotação, algum implante genético disso daí. Agora, a teoria mais aceita hoje chama-se teoria epigenética seria uma alteração epigenética no DNA da célula do endométrio. Isso quer dizer o seguinte, alteração epigenética, o DNA nasce normal, ela nasce normal com o DNA certinho, e nesse DNA sofre ação de fatores que desencadeiam essa alteração no DNA dessas células, e tornando-as mais agressivas. Tá? Fatores externos, então, doutor? Começando a dizer para vocês
qual é o motivo que geralmente leva à endometriose. A causa principal é um negócio chamado estresse oxidativo. E nós temos que tratar esse estresse oxidativo, mesmo que a gente tenha, por exemplo, uma lesão em ovário, eu vou lá e eu retiro essa lesão, e ela não é tratada do ponto de vista desse estresse oxidativo, a tendência é de ter novas recidivas. Tá? Um outro objetivo nosso é de evitar múltiplas cirurgias, coisa muito frequente na endometriose. Perfeito. O senhor falou de fatores. O senhor falou dos fatores, esses fatores que pode desencadear, né? Quer dizer, está presente, a gente tem que estar presente ali na grande maioria dessas mulheres, né? Mas algo pode ser o gatilho, desencadear. Esses fatores são fatores externos, doutor? Olha, nós vamos enumerá-los. Você veja bem, a nossa equipe vai ser composta de nutricionista, por quê? Porque a dieta tem importância. Nós vamos ter um fisioterapeuta, porque existem mecanismos que levam a contraturas musculares devido à lesão intestinal ou da endometriose, vamos dizer assim. Tá? Daí eu entro em detalhes mais para frente para explicar o que é isso daí. Perfeito. Nós vamos ter uma psicóloga. O fator psicológico é muitíssimo importante, tá? Então, nós vamos precisar de uma psicóloga também. Na nossa equipe vai ter um médico para tratar dor pélvica. E você vê que eu dei uns dados de 60 a 60, até mais às vezes, é uma porcentagem grande de pessoas que têm dor pélvica crônica. E é interessante a gente colocar para vocês qual é o estereotipo que geralmente a gente encontra na paciente com endometriose, né? Bom, seguindo aí, nós vamos ter na nossa equipe um médico, umas equipes da gastroenterologia, porque existem lesões que invadem o intestino e muitas vezes precisa de um tratamento para isso. Então, o ginecologista, ele passa a ser um componente dentro desse grupo, onde nós vamos tratar as causas ginecológicas, vai ter o gastro, que quando tem lesão, vai tratar as causas intestinais ali, né? E o urologista para tratar a bexiga, que geralmente são os mais frequentes, tá? É toda uma equipe, né, doutor, envolvida, né? Multidisciplinar, muito legal. Doutor, queria que o senhor comentasse também para as meninas e mulheres, né, ficarem atentas a partir de que idade, né, qual é a faixa etária que esses sintomas podem começar a aparecer? Olha, o que eu te disse, né, de 15 a 45 anos é o mais frequente. Mas tem meninas que a partir, logo depois da primeira menstruação, não é muito frequente, mas pode acontecer de ter o início de algum sintoma, tá? Então, geralmente, é quando elas regulam o ciclo dela e elas passam a ovular, né? Então, ela começa a ter ciclos um pouco mais regulares e a partir daí começa a desencadear todo o processo. Perfeito. Tá? E olha, existe 3% das pacientes com endometriose já acima de 50 anos. Então, isso também tem. Perfeito. Estamos falando sobre um assunto importantíssimo, né? Sobre endometriose, né? Conversando com o Dr. Paulo Padovani, ginecologista e cooperado da Unimed Piracicaba, com uma notícia muito boa, né? Não só falando sobre, porque eu acho que isso é muito importante, né, doutor? A gente conversar sobre isso, não só esperar aparecer, esperar complicar ainda mais, mas conversar. Em cima disso, doutor, a gente queria falar um pouquinho, né? O senhor, em cima dos dados que o senhor mostrou para nós, o senhor falou que a doença também é responsável pela separação de casais, né? Pelo incômodo que causa, né? Enfim. E qual que é a importância, doutor, do apoio emocional, né, para a mulher portadora dessa doença? Se o senhor falasse um pouquinho para nós, já fazendo
uma correlação à equipe multidisciplinar que vai estar aí à disposição na Unimed? Olha, essa parte psicológica ela é muito importante. Normalmente, a pessoa que tem endometriose é uma pessoa de um nível intelectual alto. São pessoas que, para que vocês tenham uma ideia, no serviço, no trabalho dela, ela faz serviço de 5, são muito organizadas e a casa dela também é muito bem organizada. Tá? Então, são pessoas que acabam enfrentando dificuldades. Por quê? Porque elas têm esse componente psicológico, ele atrapalha demais, ele aumenta muito esse estresse oxidativo. Então, ela se sente culpada, às vezes, de não estar podendo fazer determinadas coisas. Olha só. Então, o que eu digo sempre para elas é o seguinte: olha, você tem, sabe aquela história de cada um no seu quadradinho? Então, ela tem que demarcar o seu quadradinho em todo lugar que ela for. Então, ela faz a parte dela. Como ela tem muita capacidade, tem discernimento, conhecimento e é muito organizada, ela consegue fazer a parte dos outros. E ela nem sempre vai conseguir fazer essa parte dos outros, porque depende de outras pessoas. Claro, claro. E geralmente elas ficam tensas, elas vão para casa com a ideia de que ela não fez tudo que precisava ser feito. Isso para quem é certinha, organizada... metódico, né? Uma pessoa metódica corre esse risco também, né, doutor? É o jeito dela viver. Então, o que eu digo para ela é o seguinte: quando você for chegar num ambiente, demarque o teu quadradinho, veja o que você foi fazer lá, faça, e isso está tudo bem. Se você quiser ajudar os outros, tudo bem, mas você não vai levar para casa coisas que os outros deixaram de fazer. Então, isso além disso, né, a função da psicóloga é muito importante, porque ela vai saber o íntimo dela, os conflitos pessoais, como é que foi a infância dela. Às vezes, muita coisa que acontece na vida da gente repercute como foi a nossa infância, juventude, né? Então, às vezes, há problemas conjugais, tudo. Então, tudo isso daí vai entrando dentro desse tal do estresse oxidativo, né? Complementando um pouquinho, né, a respeito da parte de nutrição, né? Então, ter uma dieta adequada, uma dieta onde você evite radicais livres, onde você tenha mais ômega 3 e menos ômega 6. Então, eu estou querendo dizer, vamos pegar uma fonte de proteína boa, certo? Então, a melhor fonte de proteína que eu acho é a dos peixes, principalmente peixes do mar, né? Porque tem ômega 3 e com isso a gente está com uma alimentação que não tem interferências, né? Você vê uma carne de frango, a carne bovina, você tem sempre a interferência das rações e sabe lá o que tem dentro disso tudo, né? Então, e tem um grupo de alimentos que eu acho que deveria ser extinto da alimentação, principalmente quem tem esse tipo de doença, que são os embutidos. Tá? Então, todos os embutidos, eles trazem muita toxina e, com certeza, não é recomendado pelos nutricionistas para estar usando, certo? Perfeito. Doutor, tem uma pergunta aqui da Silvana. Ela quer saber se quem tirou o útero e ovário pode ser acometida aí da endometriose. Então, é o que a gente falou, né? Operar a pessoa tem uma lesão, você vai evitar o fluxo retrógrado dela, retirando o útero e o coisa, mas não resolve a endometriose que já ficou lá dentro do intestino, ou em algum outro lugar espalhado no abdômen. Então, é muito importante
a avaliação prévia para que a gente possa fazer um estadiamento adequado de onde tem lesão e retirar todas as lesões, né? E não obrigatoriamente retirando o útero resolve o problema. Retirando os ovários, o que vai acontecer? Ela vai entrar numa menopausa e aí a célula endometrial não se desenvolve, a menos que ela vá fazer algum tratamento. Tá? Mas retirar o útero e o ovário não é o tratamento, assim, para todas as pessoas, especificamente para algumas pessoas. Perfeito. Doutor, como estamos chegando no finalzinho da sua participação importantíssima aqui, falando sobre esse problema que acomete as mulheres, vamos retomar e ressaltar aqui que a Unimed, então, ela vai dispor profissionais, né, credenciados para o atendimento dessas mulheres num projeto muito interessante, muito importante, inovador, aqui na cidade de Piracicaba, para os seus associados, né? Então, eu queria que o senhor retomasse isso, falasse, para a gente finalizar, sobre esse projeto que vai ser desenvolvido na Unimed Piracicaba. Olha, Neto, é um projeto pioneiro, nós temos certeza que temos muito a trabalhar para que a gente desenvolver uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe em conjunto, com humanização do trabalho, onde a gente possa atender bem essas pessoas que vêm muito sofridas, com muita dor e com muitos problemas relacionados à própria doença, né? Então, estamos finalizando o esboço todo do projeto. Assim que o centro administrativo fique pronto, nós passaremos a ocupar um espaço dentro do hospital da Unimed, onde nós teremos um acesso a um local onde possa trabalhar juntos fisioterapeuta, nutricionista, ginecologista, gastroenterologista e urologista quando for necessário. E tem médico de dor também, que provavelmente vai compor a nossa equipe. Então, a ideia é não só trazer para a Unimed um serviço de ponta, um serviço onde a gente possa dar o melhor tratamento possível. Nossas equipes estão preparadas para tratar todas essas doenças. E é uma doença onde exige muita especialização, muita disposição dessa equipe para poder dar o melhor que tem para tratar dessas pacientes, né? Então, a finalidade principal é de que a gente consiga fazer os tratamentos de quem já tem endometriose, abreviar o diagnóstico de todas as pacientes e poder tratar essas pacientes bem jovens, para que elas não sofram o que a gente chama hoje de endometriose profunda, que é uma endometriose que invade intestino, invade bexiga, invade tecidos à distância, que infiltra o útero, que causa hemorragia, que causa cólicas, e isso tudo a gente tem que conter e precisa diminuir. Então, para que a gente diminua isso, nós montamos uma equipe que vai trabalhar coesa, que vai trabalhar para minimizar essas distâncias entre o paciente e os médicos, e que a gente faça com que elas amenizem a dor delas, que elas engravidem quando desejarem e que tenha uma qualidade de vida muito boa. E o que é mais importante, o abstencionismo que nós encontramos nas nossas indústrias, ela tem muito a ver com a endometriose. Olha só. Geralmente, a pessoa, por ter um nível socioeconômico muito bom, às vezes nem sempre as pessoas percebem, mas o que a gente percebe é que geralmente são pessoas de nível de gerência, são pessoas em nível alto dentro das empresas. Uhum. Isso vai trazer uma perda grande para as pessoas, para as empresas também, né? Perfeito. Então vai ser muito bom para o convênio, vai ser muito bom para as empresas e melhor ainda para os pacientes, tenho a certeza disso. Sem dúvida, um ganho tremendo para os beneficiários, né? Sem sombra de dúvida. Certeza. Doutor, a Vanessa também está querendo saber, né? Ela diz que tem 33 anos e fez laqueadura.
e ela tem muita dor no útero e dor de cabeça. Ela quer saber se tem risco, né? Quem fez laqueadura aumenta esse risco, se ela deve se preocupar. Não, a laqueadura não interfere em nada, tá? Agora, se ela tem dor pélvica, ela vai precisar fazer um bom diagnóstico. Independente disso, ela teria que ser feita uma avaliação com um ginecologista, tá? E é bom até deixar bem claro aqui que nós não estamos querendo tirar nenhum paciente do consultório para vir aqui, para o núcleo que a gente vai desenvolver. Nós queremos dar essa retaguarda. O médico que quiser continuar tratando o seu paciente a nível de consultório, nós vamos permitir, e isso vai ser bom, e que queira usufruir de todas essas equipes multidisciplinares que vão estar disponíveis para ele. Tá? Perfeito. Doutor, acabou de chegar aqui uma mensagem de carinho, de gratidão ao senhor. A Beth está mandando um abraço. Doutor Paulo Padovani é uma bênção. Felipe, meu filho, veio ao mundo 36 anos atrás pelas mãos desse grande profissional. Nunca me esquecerei. Olha, gente, faz 40 anos que a gente trabalha, né? E eu sou do tempo que era aquele médico que fazia de tudo, né? Quer dizer, tinha todas as cirurgias ginecológicas, com exceção das oncológicas, que a gente não fazia, e tinha um carinho muito grande pelo tudo que a gente fazia. Então, isso eu acho que é só, para nós, é gratificante ouvir isso dela. Obrigado. Com certeza. Perfeito. Doutor Paulo Padovani, ginecologista, médico cooperado da Unimed Piracicaba, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. Neto, eu que agradeço, tá? E pelo esse espaço e por poder estar dando uma boa notícia para vocês, para os nossos associados da Unimed e os credenciados da Unimed. Tá Perfeito. Bom? Excelente final de semana, muito obrigado, parabéns pela profissão e Deus abençoe, viu? Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço, tá aí então nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.